Partido Social Liberal, o partido de Jair Bolsonaro, está em crise. Chamar de partido de Jair Bolsonaro é um certo exagero. Ele nunca foi um homem de partido, nunca teve ideologia formada, um conjunto de ideias, sempre viveu como um livre atirador. É um aventureiro que deu certo. Isso ocorre em outros países, o Brasil não é caso único. E ele foi produto de uma eleição atípica, que é a eleição de 2018, que dificilmente esse quadro eleitoral se repetirá em 2022. E o PSL foi produto dessa conjuntura, pegando os votos de Jair Bolsonaro, de um parlamentar, passou a ter, junto com o PT, as duas maiores bancadas na Câmara dos Deputados, né? No Senado lá tem 4 senadores e teve uma participação significativa nas eleições também para os governos estaduais e nas assembleias legislativas. Bem, a grande questão é que esse partido está rachando, está se dividindo. E por quê? Porque tem a realidade concreta, que é o exercício do governo. E o Bolsonaro não entende nada, não tem proposta, não tem projeto, e agora está tendo de mostrar como é que ele vai querer administrar o Brasil, né? A sua equipe é um fracasso, né? Viu-se, a equipe econômica em especial, tendo em vista a estagnação econômica e o desastre, não consegue ter nenhuma medida que reative efetivamente a economia brasileira, vive de medidas muito pontuais, como por exemplo, agora a questão da liberação do fundo de garantia, e o partido está dividido. E aí tem a questão da lava-toga. Bem, primeira questão, a questão da lava-toga, a CPI, e que vai pelo Senado, e ali a briga enorme. A juíza Selma saiu do partido, foi por Podemos, acusou Flávio Bolsonaro de estar pressionando, Major Olímpio brigando com Flávio Bolsonaro, dizendo que ele tem de sair do partido. É mais provável que saia o Major Olímpio e não saia Flávio Bolsonaro. E a base de apoio bolsonarista na sociedade também se dividindo, deputados estaduais, deputados federais, uma briga danada, mostrando como que o bolsonarismo não é um corpo que tem uma relativa organicidade, né? É um grupo de pessoas que naquela conjuntura muito específica de 2018 se candidataram pelo partido e acabaram sendo eleitos, né? E agora na experiência concreta, ou no parlamento ou no executivo, tem mostrado que o partido tem enormes limitações e não tem uma ideologia. E Jair Bolsonaro não ajuda que o partido se constitua como partido, né? Porque ele não tem uma ideologia, ele não tem uma visão de mundo, ele vive de medidas esporádicas, né? E que coloca inclusive em risco algumas delas a nossa soberania, a segurança nacional, vide o caso da política externa, vide o episódio da Amazônia, vide o problema com a Argentina, né? E questões internas, porque ele não tem um projeto econômico para o país, ele não sabe o que fazer com a economia brasileira, está desesperado com isso, do que fazer. E isso se reflete nas brigas internas. Tem o Carlos, que a todo momento cria problema, né? Ele é uma fonte de problema, o Carlúcio, os filhos, e tem o Queiroz, que ali a pedra no sapato dessa história toda, da crise no PSL, é o Queiroz, porque a crise do PSL é por causa do acordão que Jair Bolsonaro fez com Dias Toffoli, e usa o filho Flávio para conter o partido e para, no Senado, impedir a constituição da CPI da lava-toga, que é o preço que ele pagou para Dias Toffoli de segurar as investigações sobre o seu filho, Flávio Bolsonaro, o Queiroz e o capitão miliciano, o Adriano, do escritório do crime de Rio das Pedras, um assassino, né, condenado a 19 anos de prisão e que está foragido. Então veja que proximidades perigosas, né? São as relações perigosas, que não são aquelas do final do século XVIII, mas são outras, agora muito mais perigosas, que a família Bolsonaro tem com setores que estão à margem da vida legal no Rio de Janeiro. Sendo assim, o partido está em crise. E a tendência é ele continuar em crise. Essa crise se aprofundar e com muitos parlamentares, para manter o mandato, precisam ser expulsos. Então a tendência é acirrar essas contradições para ser expulso e manter o mandato, como ocorreu com o deputado Frota em São Paulo, poderá ocorrer com outros deputados e com alguns senadores. Provavelmente a Soraya, senadora do Mato Grosso, provavelmente, não sei se isso chegará até o limite, com o Major Olímpio em São Paulo, e não sei o que vai ocorrer também com alguns deputados estaduais que estão em rota de colisão com o partido, como por exemplo aqui em São Paulo, Janaína Pascoal.